Após onda de fake news e desinformações divulgadas pelas redes sociais, o governo revoga a portaria da Receita Federal sobre movimentações financeiras. E o novo sistema de monitoramento e alerta climático entrou em operação em Porto Alegre. A medida surge após as enchentes de maio do ano passado, quando mais de 12 mil pessoas ficaram desabrigadas na capital gaúcha. Serão cerca de 10 totens de monitoramento e alerta contra desastres climáticos que passam a operar a partir de hoje em pontos estratégicos na capital dos gaúchos. O prefeito Sebastião Melo e gestores municipais participaram do teste final dos equipamentos que vão servir para repassar informações com agilidade à população, em caso de eventos climáticos extremos. A prevenção climática, que é um tema que infelizmente não estava na pauta do Brasil até esse desastre que aconteceu, ele pode acontecer a qualquer momento aqui em qualquer cidade brasileira. Então eu acho que o desastre que chegou aqui, as dores que chegaram, nos fez dar passos importantes. E aqui temos que avançar cada vez mais. Os equipamentos podem realizar diversas medições, como volumes de chuva, velocidade, direção do vento e temperatura. O totem possui uma câmera de vídeo monitoramento com visão de 360 graus e outras 4 acopladas na lateral. Para alertar a população, os alto-falantes vão emitir mensagens ou alertas por sirene como essa. Nós vamos criar o plano junto com a população, já definindo pontos que podem ser eleitos, inclusive, pela comunidade, aonde vai ser o abrigo mais próximo, aonde vai ser o ponto de coleta de doação, algum serviço voluntário que possa ser identificado dentro da própria comunidade. Dos 10 totens, 4 deles contam ainda com um sensor responsável pelo monitoramento do nível do curso da água, controle para deslizamentos de terra e anti-vandalismo. Cerca de 20 pessoas receberam um treinamento para a operação dos dados. A equipe contará com meteorologistas, hidrólogos e geólogos atuando na mesma central de monitoramento para melhor entender os sinais que serão emitidos à população. Subiu para 26 o número de mortos devido à chuva em Minas Gerais. 63 cidades decretaram emergência. Prefeituras e pequenas empresas dos municípios atingidos terão linhas de créditos emergenciais para ações de reconstrução. A cidade de Divinópolis, a 120 quilômetros de Belo Horizonte, contabiliza os prejuízos causados por um temporal. Em menos de 15 minutos, ruas e avenidas foram tomadas pela água. Diversos carros foram arrastados. Vai lá, bateu. Casas e estabelecimentos comerciais também foram atingidos. A minha loja de pet está inundada, tem água até lá na cozinha. Os bombeiros atenderam diversas ocorrências, mas não houve registro de feridos. Na cidade do Cerro, o corpo de uma idosa de 83 anos foi encontrado com sinais de afogamento às margens de um córrego após as fortes chuvas na região. Hoje, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou ações emergenciais para os atingidos pela chuva no estado. Toda vez que for necessário fazer algum investimento em moradias para retirar pessoas de área de risco, o BDMG vai ter essa linha de crédito para poder oferecer às prefeituras. As equipes da Defesa Civil terão o apoio de voluntários do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui de Minas Gerais. Os profissionais vão reforçar as ações de vistoria de imóveis atingidos por enchentes e deslizamentos. A situação do solo nas áreas de risco também vai ser avaliada. 5 engenheiros embarcaram no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, para Ipatinga, no interior de Minas. O município foi devastado por uma tromba d'água no último fim de semana. 5 casas foram atingidas por um deslizamento de terra. 10 pessoas morreram. Retroescavadeiras e caminhões ainda retiram lama da cidade. A força-tarefa montada com o CREA agora é algo que já existia uma relação anterior, mas que será fortalecida, inclusive com equipes permanentes nas regionais de defesa civil. Mais de 30 profissionais do Conselho Regional de Engenharia se cadastraram para ajudar e poderão ser enviados para outros municípios do estado. No ano passado, uma equipe do CREA de Minas Gerais atuou nas enchentes do Rio Grande do Sul. É uma missão do nosso CREA, que é fiscalizar o exercício profissional em defesa da sociedade. E o que nós estamos fazendo é exatamente isso, levando segurança, defendendo a vida da nossa sociedade.
Agora a previsão do tempo com o Igor Silveira, que já está aqui ao nosso lado. Boa noite, Igor. Como é que fica o tempo, como é que ficam as chuvas para amanhã, Igor? Vamos lá. Boa noite, William. Boa noite, Gabi. Boa noite para você que está em casa. Amanhã tem bastante estabilidade em grande parte do país. A zona de convergência do Atlântico Sul, responsável pela chuvarada, ela já perdeu força, mas deixou bastante nuvens carregadas, por isso a previsão de chuva. Em São Paulo, a chuva amanhã é mais forte no interior. Na capital paulista, os termômetros registram 26 graus e chove em pontos isolados. Na sexta-feira, 27 graus, a chuva ganha um pouco mais de volume. No sábado, 28 graus e no domingo, 29 de máxima. No Rio de Janeiro, o dia fica quente e abafado e com os termômetros marcando 29 graus e pode escapar uma chuva no período da tarde. Em Belo Horizonte, 26 graus, com chuva que pode vir acompanhada de trovoadas. Agora em Vitória, no Espírito Santo, máxima chegando na casa dos 31 graus. Gente, o levantamento feito pelo IMET mostrou que no Distrito Federal a chuva por lá passou dos 70% do esperado para todo o mês de janeiro. Nessa época do ano são esperados 206 milímetros de chuva. Agora, na estação Águas Emendadas, já choveu 340 milímetros. É muita água. Amanhã ainda tem previsão de chuva nessas regiões e elas podem vir acompanhadas de trovoadas e ventania. O sol, ele só está garantido no litoral nordestino, viu? Agora, as temperaturas também seguem altas. A gente acompanha aqui no mapa que o dia vai ser quente e abafado em todo o litoral nordestino e também na região norte, em pontos de Roraima. No sul do país, o sol aparece no Paraná e em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, pode escapar uma chuva no período da tarde. Só que, olha, as temperaturas seguem altas por lá, viu? A máxima em Porto Alegre pode chegar na casa dos 34 graus nesta quinta-feira. Boa noite para todo mundo. Gabi, William. Obrigada, Igor. Boa noite para você. Rede TV News de volta em Rondônia. O envio da Força Nacional, autorizada ontem pelo Ministério de Segurança e Justiça, não intimidou os criminosos que voltaram a causar pânico e a queimar ônibus na capital Porto Velho. 19 ônibus escolares foram incendiados durante a madrugada em Porto Velho. E quem sofreu foi a população. Desde segunda-feira, milhares de pessoas são afetadas pela paralisação do transporte público. E hoje foi mais um dia difícil para quem precisou chegar ao trabalho. Nesta creche, faltou funcionário. A gente também fica apreensivo, até mesmo para vir trabalhar, abrir a creche de manhã cedo, tem que estar olhando para ver se está tudo tranquilo para poder abrir. Então, assim, tá bem difícil, né? Está bem difícil mesmo e essa insegurança fica, a gente, meu Deus, amanhã vai melhorar? Daqui a pouco vai melhorar? Então, está gritante. 6 ônibus de uma empresa particular, o veículo de um morador e uma viatura da PM também foram alvo dos criminosos. Há 3 dias, o estado vive uma onda de medo e de terror. O envio de cerca de 60 agentes da Força Nacional para reforçar a segurança pelos próximos 90 dias não abalou os criminosos. Os ataques acontecem desde domingo, quando um cabo da Polícia Militar morreu dentro de um condomínio comandado pelo crime organizado aqui em Porto Velho. Os atentados são uma retaliação depois que ações policiais contra facções criminosas se intensificaram. Segundo o secretário de Segurança Pública, a força será usada, caso necessário, para conter a onda de crimes. A gente não quer que saia da normalidade, a gente não quer, mas a gente é de paz, mas se precisa de guerra, a gente vai para a guerra. Então é isso que a Força de Segurança do Estado de Rondônia, com todos os poderes, está fazendo, né? Nas ruas e rodovias do estado, as operações e abordagens estão mais rígidas. Então nós estamos atuando na área de circunscrição com equipes especializadas, com equipes extras. Nós estamos com mais de 10 equipes extras rodando para dar o apoio ao Estado e para dar apoio também nessas áreas onde nós já temos os postos da PRF, né? Estaremos atuando, intensificando as abordagens e as rondas. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, apresentou uma nova versão da chamada PEC da Segurança Pública. Por isso, nós vamos agora a Brasília, onde o repórter Marcos Amoroso, ao vivo, traz as informações. Boa noite, Amoroso.
Olá, William, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha só, essa nova proposta ela vem com a tentativa de diminuir a resistência de parte dos governadores a essa PEC da segurança pública. Isso porque o grupo de governadores teme que pudesse haver uma intromissão, né, uma interferência da União nas políticas estaduais e municipais de segurança pública. O texto apresentado hoje, inclusive, ele foi feito depois de uma série de reuniões que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, fez com os governadores e secretários de segurança pública. Durante a coletiva, Lewandowski disse que esses encontros aconteceram da melhor forma possível, encontros de alto nível, e que as sugestões feitas pelos secretários e pelos governadores foram feitas de forma democrática. Uma dessas sugestões diz respeito à possibilidade dos estados poderem aumentar a pena de determinados crimes individualmente, ou seja, num estado o mesmo crime teria pena diferente. O ministro Ricardo Lewandowski acabou não incluindo isso no texto da PEC e disse que essa sugestão viola o princípio federativo. O ministro também explicou como vai funcionar a nova Polícia Rodoviária Federal. Isso, se o texto passar, a PRF ela vai ganhar novas funções. Além de cuidar das rodovias, vai cuidar também das hidrovias e das ferrovias. Além disso, os agentes da PRF estarão autorizados para atuar em situações de calamidade ou de emergência, como já aconteceu, por exemplo, no ano passado, durante as enchentes do Rio Grande do Sul. Mas esses policiais estão proibidos, não vão poder participar de operações de intrusão em comunidades ou áreas de risco e nem em situação de busca e apreensão. O texto que foi elaborado pelo Ministério da Justiça vem aqui para o Palácio do Planalto, onde passa pelo Ministério da Casa Civil e posteriormente vai ser enviado ao Congresso. E aí existe uma resistência, primeiro porque a oposição não gosta muito desse texto, dessa possibilidade da União ter mais ingerência sobre a segurança pública, mas também porque a PEC exige um quórum alto, uma alta aprovação entre deputados e senadores. Nós preparamos uma reportagem com os detalhes dessa PEC. Vamos acompanhar. A chamada PEC da Segurança Pública foi lançada em outubro e faz mudanças na Constituição para dar ao governo federal maior poder de coordenação sobre políticas de segurança. Entre as principais medidas estão integrar as polícias, reforçar o Sistema Único de Segurança Pública e incluir na Constituição o Fundo de Segurança Pública, que distribui recursos para estados, municípios e o Distrito Federal. A proposta também prevê políticas unificadas para padronizar protocolos, informações e dados estatísticos. A União vai poder definir diretrizes da política de segurança. O governo também propõe criar uma nova polícia a partir da Polícia Rodoviária Federal, com formato semelhante à Polícia Militar dos estados. A principal mudança é que o novo texto deixa claro que o governo federal não vai poder interferir na autonomia dos estados, especialmente no que diz respeito ao comando das polícias. A primeira versão da PEC foi criticada pelos governadores, principalmente após a exigência do uso de câmeras corporais pelos policiais. Para garantir realmente que a União não tem nenhum interesse em ingerir na gestão das polícias locais, nós estamos escrevendo aqui com todas as letras que esta competência ou essas competências atribuídas à União não restringirão a subordinação das polícias militares, civis e penais e a dos corpos de bombeiros militares aos governadores dos estados e do Distrito Federal. Em São Paulo, a Polícia Civil realizou uma operação que recuperou mais de 8.000 celulares furtados ou roubados. A boa notícia é que as vítimas vão receber os aparelhos de volta. O Renato foi vítima de roubo no ano passado. Ele foi surpreendido por um assaltante enquanto aguardava um motorista de aplicativo. Quando procurou a polícia, já tinham sacado de 2 contas do banco o equivalente a R$7.000. Eu demorei aproximadamente 1 hora para reportar ao banco. Foi nesse momento, nesse intervalo, que eles fizeram um estrago imenso, vamos dizer. Eles fizeram Pix no meu banco, transferiram para uma outra conta que eu pouco utilizo. Eles fizeram um estrago muito rapidamente, quer dizer, dentro desse intervalo de 1 hora, eles fizeram todo esse estrago. Ele faz parte de estatísticas que assustam. No Brasil, a cada minuto, 2 celulares são roubados ou furtados, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Só em 2023, quando foi feito o último levantamento sobre esses crimes, quase 1 milhão de casos foram registrados no país. No começo deste mês, a Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação para resgatar celulares com indícios de roubo e furto.
Foram mais de 8.000 celulares apreendidos na capital paulista. Agora, a intenção da polícia é devolver esses aparelhos para seus legítimos donos. O delegado responsável pela operação conta que o registro de um boletim de ocorrência por parte da vítima é essencial para ter o aparelho de volta. O próprio cidadão nos ajudou, fornecendo ali no boletim de ocorrência possíveis geolocalizações, além de todo o trabalho de inteligência que foi feito em cima de toda a mancha criminal, aqui tanto na região central quanto na capital inteira. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, 39.000 aparelhos foram resgatados no ano passado. Destes, 36.000 voltaram para as mãos das vítimas. O delegado explica que aqueles que deixaram de fazer o boletim de ocorrência ainda podem preencher o documento para a recuperação do aparelho. Depois da catalogação, depois da identificação daquele aparelho, depois de cruzamento de dados com os boletins de ocorrência, nós vamos chamar as vítimas para vir receber. Então, a polícia vai chamar aquela pessoa para vir receber o seu bem assim que nós identificarmos. É a grande moda do momento, o roubo de celular. E no Rio de Janeiro, 13 suspeitos foram presos e 3 morreram em uma ação das polícias civil e militar com apoio do Ministério Público para desarticular o núcleo financeiro do Comando Vermelho. Ainda era madrugada quando os tiros começaram e continuaram até o amanhecer. Assustados, moradores corriam pelas ruas. Criminosos incendiaram veículos e jogaram óleo no asfalto para impedir o avanço dos blindados da polícia. Um deles chegou a derrapar. Um trilho de trem foi usado pelos traficantes como bloqueio e precisou ser removido pelos agentes com um maçarico. A reação foi uma resposta à operação que buscava desarticular o núcleo financeiro do Comando Vermelho. Segundo as investigações, o esquema conhecido como Caixinha do CV movimentou mais de 21 milhões de reais em cerca de 5.000 operações financeiras. O dinheiro que vem de atividades ilícitas é usado para compra de armas, drogas, expansão territorial, pagamento de propinas, além de sustentar integrantes da quadrilha e financiar outros crimes. 7 pessoas ficaram feridas, entre elas um agente do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, que foi baleado de raspão. 3 suspeitos morreram em confronto. A polícia apreendeu uma submetralhadora, 8 fuzis, uma pistola, carregadores, 7 granadas e drogas. Os agentes também localizaram uma casa com piscina e churrasqueira usada por traficantes. 4 unidades de saúde foram fechadas e 6 linhas de ônibus tiveram o itinerário modificado. A polícia apura se houve vazamento de informações sobre a operação. O planejamento, a gestão do recurso humano e a gestão logística para que a gente efetivamente possa atuar no terreno já traz a atenção, obviamente, com a grande velocidade da comunicação e das mídias sociais. Isso faz com que efetivamente gere essa dúvida enquanto vazamento. O governador Cláudio Castro falou sobre a ação. Botar óleo para o caveirão não subir é o cúmulo do bagulho. Então, que isso seja visto pelas autoridades, sobretudo do judiciário, e visto o que está provocando. Não é ideia, mas está tendo um efeito colateral de ADPF, de prende-solta, de decisões que fazem com que o criminoso perca o medo e o respeito do Estado. O governo federal revogou o ato que ampliava as regras de fiscalização de pagamentos via Pix. A decisão acontece após a repercussão negativa e a onda de fake news sobre a medida. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e tem mais informações para a gente. Boa noite, Igor. Oi, pessoal. Boa noite a vocês, boa noite também a todos que nos acompanham. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as fake news manipularam a opinião pública e obrigaram o governo federal a mudar de estratégia. Para se ter uma ideia, as movimentações via Pix caíram cerca de 20 milhões nos últimos dias, porque as pessoas estão com medo de serem taxadas ou fiscalizadas pela Receita Federal. Por outro lado, criminosos passaram a aplicar golpes e comerciantes
que embarcaram na ideia das fake news estão cobrando taxas adicionais quando o consumidor paga via Pix. Isso para que eles supostamente não fiquem no prejuízo. Toda essa situação obrigou o governo federal a se reunir com urgência, aqui no Palácio do Planalto e então anunciou a desistência das novas regras. O governo também começou a elaborar uma medida provisória para proibir que os comerciantes cobrem taxas quando o pagamento é via Pix. Tudo isso está numa reportagem que você acompanha agora. A decisão veio após uma extensa reunião das alas econômica e jurídica do governo com o presidente Lula. A revogação do ato foi motivada pela onda de fake news em torno das regras de fiscalização sobre o Pix. As instituições financeiras iriam informar a Receita Federal quando as movimentações via Pix fossem superiores a R$ 5.000 para pessoas físicas e a R$ 15.000 para empresas. No entanto, houve um temor da população de que as regras poderiam afetar uma grande parcela dos trabalhadores, principalmente os autônomos. Essa preocupação foi motivada pela notícia falsa que circula nas redes sociais de que o governo iria criar uma nova taxa sobre o Pix e que essas movimentações poderiam ser confundidas com a renda desses trabalhadores, o que poderia gerar a cobrança do imposto, e que não é verdade. A desinformação gerou desgaste e por isso o ato foi revogado. As fake news também abriram espaço para a ação de golpistas. Criminosos têm enviado mensagens por meio de aplicativos, se passando pela Receita Federal, e encaminham o boleto de cobrança de uma taxa extra sob a justificativa de que o contribuinte teria extrapolado o valor máximo da transação financeira. O advogado-geral da União disse que os golpistas vão responder criminalmente. Nós determinamos que a Advocacia Geral da União notifique a Polícia Federal para abertura de inquérito policial para identificar todos os atores nas redes sociais que geraram essa desordem informacional, que criaram essa narrativa e fizeram com que pessoas de boa fé, comerciantes, cidadãos em geral, caíssem nos golpes contra a economia popular. A Receita Federal, com apoio da AGU e da Polícia Federal, ela não aceitará o que aconteceu, que foi o uso do nome da Receita Federal, o uso dos símbolos da Receita Federal para dar golpes nas pessoas mais humildes desse país com base nas mentiras que foram divulgadas. A desistência do governo aconteceu após a viralização de um vídeo publicado pelo deputado federal Nicolas Ferreira, no qual o parlamentar afirma que os pequenos comerciantes seriam afetados quando declarassem um imposto de renda. O vídeo já soma mais de 200 milhões de visualizações. Diante disso, o também deputado Guilherme Boulos postou em uma rede social nesta quarta-feira que vai entrar com uma ação contra o parlamentar, alegando disseminação de informação enganosa sobre o Pix. O governo federal já começou a elaborar uma medida provisória para garantir que as transferências via Pix não sejam taxadas. Segundo o ministro da Fazenda, o texto equipara o pagamento via Pix ao realizado com dinheiro em espécie. O objetivo é proibir que estabelecimentos influenciados pelas fake news não cobrem taxas adicionais dos consumidores que utilizam o Pix para o pagamento de produtos ou serviços. A medida provisória também trata do sigilo bancário nas informações sobre o Pix, que foi explorado pelas fake news. Nós não queremos contaminação de fake news para discutir o que está na lei. Quer discutir o texto de lei? Vamos discutir o texto de lei. Mas inventar pretexto para querer, mais uma vez, manipular a opinião pública e deixar, enquanto tramita a medida provisória, uma dúvida no ar, nós não queremos nada disso. O estrago causado está feito por esses inescrupulosos, inclusive senador da República e deputado federal, agindo contra o Estado brasileiro. Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Excelente noite e até amanhã.